O Brasil tem um ministro da nossa Corte de Cassação que persegue toda a direita. E ele foi sancionado com a Lei Magnitsky pelo presidente Donald Trump. É o mesmo que discutiu com uma família no aeroporto de Roma. E ele próprio o julgou por atentado contra o Estado Democrático de Direito. A vítima foi o próprio juiz da causa e condenou os autores da ofensa pelo falso crime de ato antidemocrático. Ele condenou Bolsonaro por atos antidemocráticos apenas por criticar o sistema eleitoral e fazer discursos contra a esquerda corrupta, assim como os ditadores Maduro na Venezuela e Daniel Ortega na Nicarágua fizeram com seus opositores políticos. Hoje, meu irmão, o deputado Eduardo Bolsonaro, é mais uma vítima dele e está exilado com sua família nos Estados Unidos. Esse mesmo juiz o proibiu de falar com Jair Bolsonaro. Isso mesmo, um juiz proibiu o filho de falar com o próprio pai. Para tudo que você tá fazendo aí. Porque dessa vez o Lula acabou de vez. Eu fiquei sabendo que o Trump pediu até pros agentes do serviço secreto fazerem uma barreira ali durante toda a Assembleia Geral da ONU pra que Lula não possa nem chegar perto. Uma hora dessas, gente, ele tá lá tremendo de medo na Casa Branca, embaixo de uma mesa, de uma cadeira. Lula acabou com Donald Trump. Ele soltou a Magnitsky do Lula contra o Trump. Agora já era pros Estados Unidos. Para tudo que você tá fazendo aí, porque dessa vez o Lula acabou de vez com o presidente americano Donald Trump, que uma hora dessas, gente, ele tá lá tremendo de medo na Casa Branca, embaixo de uma mesa, de uma cadeira, esperando a hora em que o avião da FAB, que tá levando o Lula nesse domingo para os Estados Unidos, vai chegar lá em Nova York. Eu fiquei sabendo que o Trump pediu até para os agentes do serviço secreto fazerem uma barreira ali em torno dele durante toda a Assembleia Geral da ONU para proteger ele, para que Lula não possa nem chegar perto de tanto medo que o Trump tá do Lula. Mas, Deltan, o que foi que Lula fez com o Trump que causou esse estrago todo? Será que o Lula finalmente ele cumpriu a sua promessa de retaliar contra os Estados Unidos por conta do tarifaço, das sanções contra os ministros do STF, especialmente aí a Magnitsky contra o Alexandre de Moraes? Se essa foi a primeira coisa em que você pensou, você está certo. Lula praticamente acabou de aplicar uma verdadeira lei Magnitsky em cima de Donald Trump. Algo que está abalando lá as estruturas da Casa Branca nesse exato momento. Não se fala de outra coisa lá nos Estados Unidos. Você quer saber o que foi que o Lula fez? Quer mesmo? Então bora lá, ó. Rufem os tambores, treme tudo e vamos para a Folha de São Paulo. Confere aqui comigo. Brasil e aliados não convidam Estados Unidos para a reunião sobre democracia em Nova York. Depois de nós vermos os conflitos diplomáticos que levaram ao abalo das relações entre Estados Unidos e Brasil, olha o que aconteceu. Brasil e aliados decidiram não convidar os Estados Unidos para a reunião Democracia Sempre, que vai ser realizada às margens da Assembleia Geral da ONU em Nova York na semana que vem. Um funcionário do governo brasileiro afirmou que apenas países democráticos são convidados para o encontro. Deve estar lá, né? China, Irã, deve estar lá Rússia, aqueles países democráticos, né? Que vai acontecer na próxima quarta-feira.
Segundo ele, não existem condições para a participação de um país, Estados Unidos, que teve uma virada extremista e cujo governo está questionando a democracia e as eleições brasileiras. Ah, eu não acredito nisso. É isso, Deltan. Sim, é isso, acredite. Lula aplicou aí uma espécie de lei Magnitsky pesadíssima, poderosíssima contra Donald Trump. Isso tudo em retaliação a tudo aquilo que os Estados Unidos vem fazendo para responsabilizar os violadores de direitos humanos no Brasil, no STF e no governo Lula. Lula excluiu aí os Estados Unidos de uma reunião sobre democracia lá em Nova York. Gente, as minhas fontes lá dos Estados Unidos, elas estão me contando que tá uma gritaria, um choro, um ranger de dentes sem igual lá na Casa Branca. As minhas fontes me contam que o Donald Trump ele tá em completo desespero, chorando lá pelos cantos, perguntando por que o Lula não me convidou para a reunião, chorando, dizendo que ele tá até pensando em renunciar como presidente dos Estados Unidos e nunca mais participar da vida pública, se retirando definitivamente para o seu resort de Mar-a-Lago, lá na Flórida, depois de tanta humilhação. O Trump disse, inclusive, que ele vai revogar a Magnitsky contra o Moraes, vai revogar todas as sanções contra os ministros do STF e vai revogar o tarifaço cedinho na segunda-feira, porque ele não aguenta ele ser excluído por Lula numa reunião sobre democracia. Porque, de fato, o Trump ele sente muito que ele não vai poder aprender sobre o que é uma democracia com um populista de esquerda. Amigo das piores e mais sanguinárias ditaduras do mundo, Cuba, Venezuela, Rússia, Irã, Coreia do Norte. Trump não vai aguentar, gente. Eu acho que depois dessa, o governo Trump acabou. E você? Me conta aí a sua opinião nos comentários. E nós vamos falar agora sobre uma reunião que teve entre o Banco do Brasil, o Banco Central, o BNDES e o pessoal do Supremo. O pessoal do Banco Central e do Banco do Brasil foram apresentar alternativas para o pessoal do Supremo sobre como enfrentar a Magnitsky. E a coisa não deu muito certo, não. Rapaz, é aquilo que eu falei para vocês, cara. Isso vai dar uma merda federal, cara. Isso vai dar uma merda federal para os bancos brasileiros. Porque os magníficos, né, os magníficos ministros do Supremo, agora com Magnitsky na cara, por enquanto está só o Alexandre de Moraes, mas é muito provável que em breve tenhamos outros sancionados pela Lei Magnitsky também no Supremo, né? O Marco Rubio prometeu isso para essa semana. E com isso os bancos brasileiros estão absurdamente expostos nessa brincadeira. Vamos entender o que aconteceu aqui, porque, de novo, só reforça aquilo que a gente já vinha dizendo, cara. Os bancos brasileiros vão quebrar. Pois bem, muito antes dessa coisa toda conversar, a gente explicou esse problema. Isso vai ser o grande problema dessa história, né? Quando alguma pessoa entra na Lei Magnitsky, imediatamente os bancos todos do mundo tiram a pessoa da sua lista, né? Param de fazer negócio com a pessoa. Por quê? Porque não vale a pena para o banco. Não tem nenhum cliente, por mais que seja um cliente super rico, muito rico, que tenha muito dinheiro no banco, mesmo assim não vale a pena o banco sacrificar todos os negócios dele nos Estados Unidos para manter aquele cliente, mesmo que fosse um cliente muito importante, muito rico, né? Então, se fosse qualquer outra pessoa, né, na Lei Magnitsky, o Banco do Brasil e os outros bancos aqui no Brasil, né, o Bradesco, Itaú, todos eles, já teriam chutado o Alexandre de Moraes muito rapidamente, né? Não chutaram ainda, por quê? Porque tem um outro problema. O Alexandre de Moraes vestiu a capa de imperador do Brasil, ele é o atual imperador do Brasil, ele manda em todo mundo, manda em tudo aqui. E aí os bancos têm esse problema, como é que eles vão fazer agora para resolver isso, né? Então aqui, ó, tá dizendo aqui a Veja que a saída de bancos brasileiros e escolha de gadgets desvinculados dos Estados Unidos estiveram sobre a mesa e foram rechaçados. O pessoal do SF não quer isso. Não que não pode, porque senão vai parecer que a gente é culpado. Olha só o que o cara fala aqui, ó. No caso da sugestão de se afastarem do sistema bancário para evitar possíveis contaminações de instituições financeiras que transacionam com o STF, como o Banco do Brasil, responsável por pagar o salário dos 11 juízes do tribunal, a reação foi a pior possível. Segundo ministros ouvidos pela Veja, a ideia foi rechaçada de pronto, porque os rebaixariam a cidadãos de segunda classe e poderia ser interpretada como submissão às pressões da Casa Branca. Meu amigo, porque vocês são cidadãos de segunda classe, vocês são violadores de direitos humanos, vocês erraram, vocês acharam que eu consegui fazer essa brincadeirinha de culpar Bolsonaro e mais um monte de gente sem ninguém criticar vocês, sem nenhum efeito sobre vocês, e perceberam agora, né, o fuck around and find out, né? Fizeram a brincadeirinha e agora estão descobrindo o resultado da brincadeirinha, né? E
Sim, realmente, vocês são cidadãos de segunda classe. Mas ainda é ministro do STF. Por enquanto ainda é ministro do STF, mas pode ter certeza que vai chegar a hora que vocês vão ter que prestar conta com a justiça brasileira também. A verdadeira justiça brasileira. Não esse arremedo que vocês inventaram aí de perseguir a direita e livrar a cara da esquerda que vocês estão fazendo, né? A Veja, é lógico, diz aqui, ó. A retaliação ao julgamento de Bolsonaro enquadrou o relator Alexandre de Moraes na Magnitsky sobre a falsa alegação. Falsa alegação? Que falsa alegação? De que ele atuaria como violador de direitos humanos. Não, falsa alegação nada. É verdadeira. Ele de fato violou direitos humanos de um monte de gente. Não só do pessoal lá do 8 de janeiro, como também ao censurar um monte de gente. O cara tá totalmente descontrolado. Violou direitos humanos, sim. E é um absurdo. A imprensa brasileira tá passando esse pano para esse cara. Isso vai cobrar um preço da imprensa brasileira, tá? A imprensa brasileira também tá na mesma história. Tá achando que vai sair dessa história limpinha. Não, porque não estamos aqui noticiando as coisas que estão acontecendo de forma neutra e não sei o que lá. Não, não estão. Vocês estão ajudando o regime. Vocês estão ajudando os ditadores que existem hoje no Brasil. Vocês vão acabar com a reputação de vocês pior do que lata de lixo. E, felizmente, tem a internet. Temos nós aqui na internet para ocuparmos o espaço da mídia tradicional brasileira, que apostou no lado errado, apostou no passado, né? No governo Donald Trump, a lei Magnitsky foi ampliada para impor sanções migratórias e restrições patrimoniais. Não, na verdade, ela sempre teve essa função, tá? Ela não foi ampliada para isso, né? Congelamento de ativos de cidadãos estrangeiros envolvidos em corrupção e em graves violações de direitos humanos. Então, a lei Magnitsky sempre foi isso, né? Ela sempre teve esse condão. É verdade que, originalmente, ela foi focada apenas em burocratas russos, né? Em oligarcas russos. Mas, já há algum tempo, na época do Obama, ela já foi ampliada para pegar outras pessoas. E agora, ela simplesmente foi designada por Alexandre de Moraes. E vai entrar mais gente, eu tenho certeza que vai entrar mais. Pelo menos o Gilmar Mendes e o Flávio Dino, eu acho que vão entrar nessa brincadeira, né? Sob a alegação de que Alexandre de Moraes promoveu graves violações de direitos humanos, o que promoveu, vamos combinar, esse processo, essa lorota que que chamam de processo do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, é uma idiotice que não tem lógica nenhuma, promovendo supostas, caraca, o pessoal da Veja aqui, supostas prisões arbitrárias de apoiadores do presidente Bolsonaro, bloqueando bens de cidadãos brasileiros naturalizados americanos. Eles tentaram isso, né? Mesmo que o alvo da ação não tenha um centavo no exterior, os bancos brasileiros que operam nos Estados Unidos, ou mesmo empresas de tecnologia americanas com vínculos com os Estados Unidos, também ficam proibidos de fazer transações com ele. Daí a recomendação dos bancos, rechaçada de pronto pelo STF. Então é aquela situação que eu falei para vocês que iria acontecer, a gente sabia que isso ia acontecer. O STF vai decidir que não pode cancelar minha conta no Banco do Brasil, que não tem jeito, né? A gente já viu no passado que eles sugeriram aos ministros do STF abrir conta em cooperativas de crédito, né? Cicobi, não sei o que lá. Tem um monte de cooperativa por aí, né? E basicamente funciona como um banco, você tem cartão, funciona da mesma maneira, né? Só que essas cooperativas são locais aqui no Brasil. Então elas não têm negócios no exterior. Ao contrário, os bancos brasileiros, todos eles têm negócio no exterior e mais do que isso, é muito importante a filial, os negócios que eles têm nos Estados Unidos, porque é principalmente lá que eles pegam dinheiro emprestado, meu amigo. Esse dinheiro emprestado que eles emprestam para você aqui a juros altíssimos, eles pegam emprestado lá nos Estados Unidos a juros baratinhos, né? E aí ganham dinheiro com isso. É onde esses bancos ganham o grosso do dinheiro deles, né? Com o encerramento da fase de julgamento do mérito do Bolsonaro por golpe, né, com a conclusão da lambança do pessoal do STF, os ministros dão como certo o avanço do Trump sobre a corte brasileira. Eu não sei, tá? Eu falei para vocês. O Marco Rubio falou que essa semana agora, do dia 22, que começa agora na segunda-feira, que seria o momento em que os Estados Unidos falariam, né, qual vai ser a resposta, ou exporiam qual é a resposta do governo americano ao STF, né? Eu acho que devido à aprovação da urgência da anistia, isso vai ter uma pausa, eles vão esperar para ver o resultado da anistia. Pode ser que eles esperem o resultado da anistia ou que eles anunciem as sanções dizendo, olha só, mas isso aqui está em suspenso, aguardando o resultado da anistia. Se a anistia de fato anistiar todo mundo, beleza, tranquilo, acabou o assunto, não vai ter mais nada. Se a anistia morrer,
o que existe uma chance, entre aspas, pacificação do Aécio, se a anistia virar realmente uma palhaçada, como está prometendo, né, de alguma forma, aí entram as sanções. Então eu acho que vai ser isso que os Estados Unidos vai fazer, tá? Ele vai fazer um aviso suspenso, aviso e suspenso. Olha só, vai ter aumento de tarifa de não sei o que lá, vai ter Magnitsky para fulano, Beltrano e Cicrano, mas a gente vai suspender essas medidas para esperar o processo da anistia, enquanto o processo da anistia está correndo lá na Câmara, né? Então, eu não sei se a gente vai ver mesmo esse tipo de resposta essa semana. Na quinta-feira, dia 18, o vice-secretário de Estado americano, Christopher Landau, ele falou mais uma vez que o ministro Alexandre de Moraes disse que vai ter mais punições ao magistrado antes que ele destrua completamente o relacionamento. Nossos dois grandes países desfrutam há mais de 2 séculos, né? E a ameaça foi... a sanção, pô, porque é óbvio. Quem está errado nessa história é o Alexandre de Moraes, é o STF. Só os idiotas da imprensa brasileira, os idiotas do STF, os idiotas da isentosfera que não perceberam ainda que o mundo mudou, meu amigo. Vocês ficaram no passado, esquece isso, né? Enfim, isso daqui é uma notícia terrível para bancos e para quem investe em bancos, né? Os bancos brasileiros vão ter problemas certamente com isso daqui, porque não vai ficar barato, não. Lembra que a Magnitsky já está valendo para o Alexandre de Moraes, e eu acho pouco provável que eles tirem a Magnitsky do Alexandre de Moraes de qualquer forma. O Alexandre de Moraes já foi, ele tem que ser punido, né? E aí o que pode acontecer agora é começar a vir para cima dos bancos, né? Os Estados Unidos já mandou uma cartinha para os bancos brasileiros perguntando como é que eles trataram as sanções da Magnitsky. Os bancos já responderam, não sei se responderam bem, se responderam mal, e já pode vir aí talvez uma sanção, já pode vir uma multa significativa para os bancos brasileiros. Essa coisa toda aqui vai dar uma merda federal, meu amigo. Finalmente ela voltou, podemos agora matar a saudade de uma profissional que o Brasil aprendeu a amar, mas não pelo seu profissionalismo, mas justamente pela falta dele. Vamos falar da nossa queridíssima, amada fonte de entretenimento, Daniela Lima. Essa jornalista que vibrou e ostentou porque havia sido contratada pela Globo, se transformou num dos principais ícones da vergonha, o símbolo da destruição, da deterioração do jornalismo brasileiro. Tanto é que, vamos falar a verdade, ela foi demitida da Globo. Responsável por vários cortes que fez o Brasil rir. Inclusive, a Daniela Lima se transformou num objeto de entretenimento mais do que de informação. A vergonha foi tanta: mentir sobre Rio Grande do Sul, mentir sobre busca e apreensão na casa do Carlos Bolsonaro, mentir sobre a melhora da porcentagem das ações de determinadas empresas, como se o que o Lula estivesse fazendo era bom, rir da prisão e das desgraças dos outros, se transformar numa ventríloca de ministros do STF. Bom, Daniela Lima, como todo mundo já sabe, isso não é novidade para ninguém, ela foi demitida. Então, tá aqui, vocês se lembram disso, né? Globo News demite Daniela Lima e Mauro Paulino. A Globo demitir alguém que estava lá há apenas 2 anos é porque realmente essa pessoa estava fazendo muita coisa errada. Mas não demorou, Daniela Lima foi contratada. Olha a alegria dela sendo contratada pela UOL. Só que tem um problema. O UOL, do ponto de vista do mundo do jornalismo, o UOL é como se fosse a curva do rio da imprensa nacional. As pessoas que se dão mal em vários veículos de comunicação e da imprensa tradicional, o último lugar que elas vão é sempre o UOL. É onde tem os piores salários, o pior ambiente, as piores condições e audiência zero. O UOL é uma das... Sinceramente, o UOL praticamente não tem audiência. A audiência que o UOL tem são os cortes que nós fazemos e divulgamos. Ou seja, se da Globo News já era ruim, a UOL tem menos audiência que eu no YouTube, só para você ter uma ideia. Mas tudo bem, lá está a jornalista e ela voltou. Ela voltou com a corda toda, ela está pronta para continuar a nos entreter. Então aqui é a última fala dela em um evento no Instituto Conhecimento Liberta. Curioso, né? Instituto Conhecimento Liberta. Vamos ver o que ela falou. A defesa da democracia é obrigação do jornalista. Está no nosso juramento. Grava isso, hein? Defesa da democracia é obrigação, está no nosso jornalismo, está no nosso juramento. E é por isso, e é importante que as pessoas saibam, que autoritários de qualquer espectro político, da esquerda à direita, eles se encontram em um lugar, que é em tentar calar o jornalismo. Mas...
Eu nunca vi ela falando nada disso quando o Alexandre de Moraes mandou prender jornalista, Alan dos Santos, fechar o Terça Livre, fechar a rádio, censurar centenas de pessoas. Eu nunca vi ela falando nada disso, mas tudo bem. Sacrar o jornalismo, punir o jornalismo, tirar o jornalismo de cena. É importante que as pessoas... Flávio Dino está processando um monte de gente, um jornalista aí, uma jornalista, R$200 mil, né, que ele processou. Só saibam Ganhou. disso, porque informação é poder. Isso é o que incomoda autoritários de esquerda e de direita. Eles se encontram nesse mesmo lugar. Busque jornalismo livre em países onde não há democracia e você vai entender a correlação direta entre calar a imprensa e não ter mais um regime democrático. É papel de cada um de nós se conscientizar disso, quem está em casa também, e buscar informação. Busca informação, meu amigo, mas nunca na Globo. Agora, esse trecho aqui de novo. Jornalista, está no nosso juramento. E é por... A defesa da democracia está no nosso juramento. Aí eu fui olhar uma coisa interessante, pessoal. Falei, cara, deixa eu ver esse negócio da defesa da democracia, porque eu acho que eu quero falar um pouquinho sobre a defesa da democracia a qual ela se refere. Daí eu fui pesquisar, cadê a porcaria, né? Cadê o trem? Eu tinha digitado esse negócio aqui, agorinha sumiu, olha que porcaria. Juramento do jornalista. Aí eu achei aqui, o juramento do jornalista tá aqui, ó. Olha que gracinha. Não tem formulação única e padronizada, pois varia entre as instituições de ensino, mas geralmente expressa o compromisso com a verdade. Olha só, compromisso com a verdade, a informação, a ética, a justiça, a democracia e o direito do cidadão à informação. Pera aí, Daniela Lima tem compromisso com a verdade? Aí eu vejo um dos primeiros artigos dela na UOL. Olha só, foi contratada, um dos primeiros artigos dela. Casa Branca faz uso político da morte de Charlie Kirk. Pera aí, a Casa Branca denunciar o ódio das pessoas que festejam a morte do Charlie Kirk é fazer uso político? Aqui ela já começa no UOL mentindo. Ainda fala assim, ó. Governo Trump explora a morte de Charlie Kirk como pauta política e pressiona emissoras a silenciar críticos. Peraí, quer dizer que se uma emissora demite um cara que festejou a morte do Charlie Kirk, ainda zombou da morte dele, ou mentiu sobre a morte dele, então ela está fazendo isso porque o Donald Trump mandou. Não é porque é o certo, é o ético, de acordo com o próprio juramento que ela fala defender, que é o da verdade. Bom, vou me alongar demais não, mas pelo menos a partir de agora nós voltaremos a ter a nossa querida Daniela Lima, nossa amada Daniela Lima, falando sempre, né? Sempre com aquele jeitinho doce dela, falando sobre o que é jornalismo e, obviamente, quando você está na dúvida sobre alguma informação, é só ver qual é o posicionamento da Daniela Lima, que você pode ter certeza que a verdade é justamente o oposto. Um abraço. E precisamente por isso que o regime não quer que essa anistia seja aprovada. Eles sabem que a aprovação da anistia é o início do fim deles. E se tem uma coisa que é bom, né, em ser uma pessoa tão do contra, é que a gente fica ouvindo as coisas, não funciona, não vai funcionar, etc, etc. E você faz o certo porque você tem fé que vai dar certo. Isso é uma maldição e um dom ao mesmo tempo, como a maioria dos dons também são, num certo sentido, maldições, né? E nesse sentido, inclusive, caramba, vocês estão mandando tanto chat que eu não consigo dar conta aqui. O scroll do... Foi. Então, aproveitando que eu comecei a pauta, inclusive, e nesse sentido que eu estou falando, eu falei sobre Eduardo Bolsonaro, eu quero trazer um outro assunto envolvendo ele. Eu fui a primeira pessoa a dizer neste programa aqui, no ano passado, que na minha opinião, humilde opinião, o melhor candidato a presidente para o Brasil, porque seria o melhor presidente para o Brasil, era o deputado Eduardo Bolsonaro. Naquele momento, como sempre, tudo que eu faço na vida, que absurdo, só você que acha o deputado Eduardo Bolsonaro presidenciável, ninguém nem cogita o deputado Eduardo Bolsonaro. E eu falava, tá bom, tô vendo uma coisa ou duas aqui que talvez vocês não estejam vendo, vamos ver. O tempo foi passando, hoje não há quem não discuta a possibilidade de Eduardo Bolsonaro ser presidente. Dentro da direita, se cacifou como o grande nome, talvez juntamente aí numa disputa, podemos chamar assim, com o
Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, que tem um perfil diferente do Eduardo e que insiste publicamente que não é candidato. Inclusive, deveria até ter botado aqui na pauta. Ontem falou isso abertamente: Tarcísio, serei candidato à reeleição. Eu converso com o governador Tarcísio, o governador Tarcísio fala, jura para mim de pé junto, Paulo, eu não quero, não serei candidato a presidente, isso não é algo que eu quero. Eu tenho uma reeleição muito positiva, muito favorável em São Paulo, e gosto do meu legado aqui. Não serei candidato, vou apoiar o presidente Bolsonaro ou o candidato que ele indicar. Apesar do que diz Valdemar, apesar do que quer o Centrão, apesar do que quer o Ciro Nogueira, o Tarcísio diz isso. Então o nome que nós temos hoje é Eduardo Bolsonaro. E o quão competitivo é? Bom, nós já tivemos uma pesquisa do IBESP que mostrou Eduardo Bolsonaro vencendo Lula, e agora nós tivemos uma pesquisa da Futura, divulgada ontem, que fez um levantamento dos cenários eleitorais para o primeiro turno das eleições de 2026. E eu devo dizer que o resultado talvez seja surpreendente para muitos. Um ponto interessante sobre essa pesquisa, que a diferencia das demais, é que ela colocou no mesmo levantamento os nomes de Eduardo Bolsonaro e Tarcísio. Por quê? Eu já disse aqui inúmeras vezes, já disse em declarações de jornais, que se Tarcísio for o candidato escolhido pelo Centrão e pelo sistema, Eduardo Bolsonaro será candidato por outro partido e lançará a sua candidatura, por entender que é o nome dele que leva adiante as ideias que representam o seu pai, a despeito do que os caciques, do que até o próprio Bolsonaro possa querer. Todo mundo tem o direito de falar, olha, essas ideias não me representam e eu desejo me lançar candidato. E essa pesquisa deu algumas noções iniciais sobre como seria esse cenário. E foram levantados 9 cenários no total, considerando a presença ou não de diversos candidatos. E dentro desses 9, o Eduardo Bolsonaro aparece em 7. Dos 7 cenários em que Eduardo Bolsonaro aparece, ele é o principal candidato da direita, à frente do Tarcísio, Caiado, Ratinho Júnior, Zema, etc. E em 5 deles, ficando atrás do Tarcísio apenas em 2 cenários. Isso indica algo muito diferente do que diziam e do que a mídia quer que você pense. Isso tem a ver com o que Paulo Figueiredo vem dizendo a você, que Eduardo Bolsonaro é sim um candidato muito competitivo e com altas chances de vitória em 2026. E lembre-se, Tarcísio, Ratinho, Caiado e Zema são todos governadores do seu respectivo estado. Todos têm alta presença na mídia, têm máquina pública nas mãos, estão nas ruas do Brasil em todas as oportunidades que podem, aparecem para os eleitores. E o Eduardo Bolsonaro está aparecendo à frente deles, mesmo sem ter nada disso. Eduardo é um exilado político, uma pessoa que não pode voltar ao seu país e que está longe dos seus eleitores há meses por conta da perseguição política que vem sofrendo. O espaço que o Eduardo tem na velha mídia é 100% da tentativa deles de fazer uma cobertura negativa, tentando jogar no colo dele a tarifa, acusando de atentar contra a soberania nacional, chamando ele de entreguista e por aí vai. E mesmo assim, o cara está à frente de todos os candidatos da direita. Agora vocês imaginem um cenário com a anistia ampla, geral e restrita aprovada, e com Eduardo e Jair Bolsonaro podendo sair às ruas do Brasil para denunciar livremente as ilegalidades do STF e o desastre que é o governo Lula. Meu amigo, não ia ter para ninguém. E precisamente por isso que o regime não quer que essa anistia seja aprovada. Eles sabem que a aprovação da anistia é o início do fim deles. E eles estão sim com medo. Por isso, mais do que nunca, é hora de continuar pressionando e de partir para cima. A vitória, meus amigos, será nossa. Eu tenho certeza disso. Brasil exclui Estados Unidos de reunião sobre democracia em Nova York. Encontro discutirá desinformação e regulação das Big Techs e ocorre paralelamente à Assembleia da ONU. O Brasil decidiu barrar os Estados Unidos da reunião Democracia Sempre, que ocorrerá na próxima semana em Nova York. Paralelamente à Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, Lula embarca para os Estados Unidos neste domingo, dia 21, e abrirá os discursos do evento nesta terça-feira, dia 23. Em 2024, os Estados Unidos participaram do encontro. Neste ano, porém,
não estão entre os cerca de 30 convidados. A lista inclui Uruguai, Colômbia e Chile, além da Alemanha, Canadá, França, México, Noruega, Quênia, Senegal e Timor-Leste. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, também deverá participar como representante da União Europeia. A primeira edição ocorreu ano passado, organizada por Lula e pelo primeiro-ministro da Espanha, Pedro. Na ocasião, os Estados Unidos, ainda sob o governo Joe Biden, enviaram um funcionário de segundo escalão do Departamento de Estado. O Brasil alega que os Estados Unidos não estão entre os países democráticos. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, um funcionário do governo Lula afirmou que apenas países democráticos foram convidados. Segundo ele, não há condições para a presença de um país que teve uma virada extremista e cujo governo está questionando a democracia e as eleições brasileiras. A reunião terá como eixos principais a suposta defesa da democracia e o combate à desinformação. Na primeira edição, Lula e Chance citaram os atos de 8 de janeiro em Brasília e a invasão do Capitólio como exemplos de movimentos violentos com elementos comuns, como a rejeição da alternância democrática e da diversidade, além da exaltação de uma forma exclusiva de identidade nacional. Outro tema do encontro será a regulamentação das Big Techs, que enfrenta resistência no governo norte-americano. Trump rejeita medidas de moderação de conteúdo online e ameaça impor tarifas a blocos como a União Europeia.